Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem, que os seus familiares estejam bem e que vocês estejam aí super abençoados por Deus, amém? Espero também que vocês tenham tido aí um período alegre de passagem de ano e que 2021 seja um ano abençoado para você e para sua família. Bom, se você não me conhece ainda, eu sou o Leandro Toledo e vou estar aqui com vocês nesse período para que nós possamos meditar na Palavra de Deus. Antes de nós começarmos a meditar na Palavra de Deus, como eu disse agora, estamos de ano novo, 2021, várias expectativas, vários sonhos. Nós aqui em casa planejamos ou tentamos planejar aí alguns sonhos que nós queremos realizar em 2021, porque isso nos motiva, esses desafios nos motivam. Nós temos metas, sonhos, planos, e você aí que está nos assistindo, eu acredito que também você deva ter, com certeza, né? Porém, nós temos visto várias mensagens aí de vários meios de informação que têm se perguntado: realmente vale a pena se planejar para 2021, com tantas mudanças acontecendo, com tantas incertezas acontecendo? Vale a pena se nem os planos de 2020 foram concretizados? Então eu já te falo, vale a pena. Vale a pena porque quem toma conta dos nossos sonhos é Deus. Nós apresentamos os nossos sonhos para Deus e Ele toma conta da nossa vida. Então, antes de nós meditarmos na Palavra de Deus, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este período. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esta oportunidade de aprendermos da Tua Palavra. Senhor, nos dê os olhos que possam ver a Tua Palavra, nos dê os ouvidos que possam ouvir a Tua mensagem e nos dê a mente de Cristo. Que toda distração bata em retirada e que o Senhor esteja conosco nesse momento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Bom, agora que a gente já orou, eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e nós vamos agora ver uma mensagem muito bacana de um personagem que eu particularmente gosto muito. É um personagem que me inspira e eu acredito que é um personagem que pode te inspirar também. É um personagem que tinha tudo para dar errado, mas com Deus no controle da sua vida, ele deu muito certo. E eu estou falando de quem? Estou falando de José. Isso mesmo, José do Egito, como muitos conhecem. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. E o título dessa mensagem é: não dê um lockdown nos seus sonhos. Não dê um lockdown em seus sonhos. Então, vamos falar um pouquinho da história de José, porque José, ele passou aí por vários lockdowns aí durante a sua trajetória até que ele fosse honrado. E a gente vai ver um pouco desses lockdowns hoje, tá bom? Então, Gênesis 37 diz assim, a partir do verso 3: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Versículo 8. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa mesmo que vai reinar sobre nós? Pensa realmente que dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Amém? Bom, irmãos, esse é um pouquinho da história de José e nós vamos falar um pouquinho desse personagem que tanto
me inspira e eu espero em Deus que Ele também possa te inspirar nesta mensagem que nós vamos ver a partir de agora. Bom, então como eu disse para os irmãos, o tema dessa mensagem é: não dê um lockdown nos seus sonhos. Hoje nós temos visto muito essa questão de confinamento, porém, nada melhor do que eu ver a história de José e como a Bíblia é importante, né? E a Bíblia ela é contemporânea e não precisa de atualização, hein? Hashtag fica a dica. Olha só a história de José. Então, geralmente no começo do ano nós planejamos várias coisas, como nós já conversamos aqui. Nós fazemos planos, olha, eu vou ler a Bíblia inteira 2 vezes, eu vou ler livros, eu vou ler um livro porque eu não gosto de ler livro, eu vou ler 10 livros porque eu gosto de ler muitos livros, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. E nós temos ouvido muitas mensagens de falar: será que realmente vale a pena? Realmente vale a pena planejar depois de tudo isso que tem acontecido? E eu te digo que sim. E não deixe de sonhar por isso. Não deixe de colocar os teus sonhos e apresentar os teus sonhos diante de Deus, porque Ele é fiel. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Bom, José aqui, ele era o filho da velhice de Jacó, ou Israel. E ele tinha ali os seus irmãos. E como nós acabamos de ler, José, ele era um jovem, tinha ali seus 17 anos e ele tinha muitos sonhos, como todos os jovens têm muitos sonhos aí, né? E tem sonhos, e nós aprendemos muito com este jovem aqui, José. E em determinado momento, por ele ser filho da velhice de Jacó, Jacó tinha ali um apego maior por José. E isso causou o quê? Ciúme nos seus irmãos. E os seus irmãos ali, a Bíblia diz que o odiavam por isso. Para completar, José vai me inventar de falar um sonho para eles. E olha o sonho que José fala. José está falando de um sonho que aparentemente José governaria sobre eles, né? Ou reinaria sobre eles. Vocês acham que os irmãos dele gostaram de ouvir isso? É claro que não, não gostaram e passaram a odiar ele ainda mais. E também não gostaram dessa ideia de compartilhar ali por conta da forma possivelmente que José deve ter falado para eles, né? Geralmente os sonhadores gostam de falar bastante, né? Gostam de expor os seus sonhos, né? Então o que nós podemos aprender nessa primeira parte aqui de José? Quando nós temos sonhos, irmãos, é muito importante nós compartilharmos os nossos sonhos com aquelas pessoas que comungam dos mesmos princípios e valores que nós, né? É comum nós vermos aí cristãos falarem dos seus sonhos para as pessoas que não têm a mesma visão de mundo, não têm e não comungam dos mesmos valores. E geralmente essas pessoas não vão gostar muito do que vão ouvir às vezes. Por quê? Porque não vão entender. E não fique chateado por conta disso. Porém, tome como lição: diga e fale primeiro dos seus sonhos para Deus. Primeiro apresente os seus sonhos para Deus. Depois para sua família, para as pessoas que você ama. Nesse caso, José falou para os seus familiares ali, para os seus irmãos. Só que os seus irmãos ali já estavam com inveja. Isso pode acontecer às vezes, de você for falar um sonho para alguém próximo, e eles não receberem muito bem. Às vezes pode ser pela forma que você vai falar, mas não desanime. Apresente os seus sonhos a Deus. E nem por isso deixe de sonhar. Nem por isso dê um lockdown nos seus sonhos. Não confine os seus sonhos. Apresente eles a Deus. Bom, caminhando um pouquinho ainda para falar sobre José, nós sabemos que os irmãos de José não gostaram dessa atitude de José. E eles ali prepararam ali uma emboscada para José. E eles pegaram e levaram José junto com eles numa caminhada, né? Como José sempre ia, a pedido do pai. E eles fizeram o quê? Eles jogaram o irmão deles num buraco. E nesse momento nós vimos aí que José teve seu primeiro lockdown. Então, falando com Deus, Deus falava assim: olha, esse foi o primeiro lockdown de José, pelos irmãos, por pessoas próximas. E ele teve ali o que? Ele foi jogado numa cisterna. E ele ali, imagina o José desesperado: por favor, socorro, socorro, me ajudem, me ajudem, me ajudem. E os irmãos dele não quiseram ajudar ele.
tanto que os irmãos dele pensaram até em matá-lo, porém pensaram muito bem que não ia dar certo essa ideia e venderam José. Como vocês já sabem, venderam José para o quê? Comerciantes ali midianitas. Venderam José. E José foi para o Egito. Nisso os irmãos voltaram, pegaram ali, mataram um animal, jogaram o sangue na túnica de José, aquela túnica que ele tinha ganhado do pai dele, aquela túnica que causou o princípio da inveja, um presente que ele tinha ganhado do seu pai. E levaram para o seu pai falando: olha, o nosso irmão foi morto por uma fera. E o seu pai ficou muito triste por isso. Ou seja, a mentira já estava ali no meio. E isso, imaginam a tristeza de José nesse momento. José ali indo em direção a um lugar que ele não sabia, né? Na mão de pessoas que ele não conhecia e sendo ali traído ou enganado pelos seus próprios irmãos. José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para reclamar da vida. José tinha tudo para falar que Deus não estava junto com ele, que Deus não estava ali acompanhando ele, por que aquilo estava acontecendo com ele. José tinha tudo para se vitimar daquela situação, mas não foi isso que José fez. José, ele seguiu ali a sua trajetória e, chegando no Egito, José, ele foi vendido como escravo a Potifar, que era um oficial da guarda de Faraó, ou seja, ele era uma pessoa muito importante, e ele compra José como escravo. E José passa o quê? A trabalhar ali na casa de Potifar. E José foi um servo fiel, um servo bom, tanto que Potifar, ele começou a deixar todas as coisas a caráter de José ali, na responsabilidade de José. E José chegou ali no Egito, num lugar onde José tinha várias situações que poderiam mudar a sua situação, ou seja, a sua forma de viver. Então, José chegava num lugar que tinha uma outra cultura, um outro idioma, outros costumes, outros valores, onde José poderia muito bem se corromper por aquilo que ele estava ouvindo que era certo, por outros costumes que ele poderia achar que seriam bons. E José começa a trabalhar na casa ali de Potifar, e foi passando o tempo e uma tentação veio sobre José. A mulher de Potifar começou ali a olhar José meio de canto, observar que era um rapaz de boa aparência, começou a observar que era um rapaz ali inteligente, sábio, que tomava conta das coisas do seu senhor, que era fiel ao seu senhor, e aquilo foi começando a chamar a atenção dela, e ela chamou José. José, vem cá, José, vem aqui perto de mim. José, deite-se comigo, José. Lembre-se, José estava numa terra diferente, numa nação diferente, com costumes diferentes, com um idioma diferente. Então José, ele tinha todas as possibilidades para falar assim: não vai ter mal nenhum. Por quê? Olha o que aconteceu comigo. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu fui vendido pelos meus próprios irmãos. Sangue do meu sangue. E eu vim para cá. Deus não está comigo. Então, que mal vai fazer se eu me deitar com a mulher de Faraó? Ele poderia ter pensado tudo isso. Afinal, ele estava numa terra que ninguém conhecia ele. Ele estava numa terra que ninguém sabia de onde ele vinha, a não ser que ele era um hebreu. Apenas isso, um escravo como qualquer um. E José, ele tinha todas as possibilidades e todas as desculpas de falar que a sua vida não daria certo. Porém, José permaneceu fiel. E José se recusa ali a deitar-se com a mulher do seu senhor, de Potifar.
E ela insistia, ainda insistia, até que chegou um momento que José pegou e fugiu dela. Porém, ela ficou com a capa de José. De novo, José e as suas capas, hein? Essas capas aí. E aí José deixou a capa e ela pegou essa capa de novo e falou para os oficiais: olha, guardas, esse hebreu que está aqui servindo, olha, ele tentou aqui me atacar, e inventou uma história ali para incriminar José. E aí foram atrás de José, prenderam José por algo que ele não tinha feito. E José foi para o seu segundo lockdown. José chegou ali e foi para a prisão por algo que ele não tinha cometido. Por que ele foi para a prisão? Porque ele permaneceu firme na palavra ali que ele acreditava, nos princípios que ele acreditava, nos ensinamentos que o seu pai acreditava, mesmo ouvindo de várias outras línguas, idiomas, de uma outra nação, que outras coisas poderiam não ter mal nenhum, poderiam estar falando não vai ter mal nenhum, se ele acreditasse ali no que a mulher de Potifar estivesse falando. Ele estaria o quê? Pecando contra Deus. Ele estaria ali envergonhando o seu Senhor e principalmente desagradando a Deus. José, ele teve várias desculpas para aceitar o pedido da mulher de Potifar, mas ele permaneceu fiel na convicção. E o que a gente pode aprender com isso, irmãos? Nessa mensagem, que mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por situações adversas, onde valores têm sido distorcidos, onde informações têm chegado de várias partes, onde às vezes nós precisamos fazer igual aos bereanos, de o que? Examinar as escrituras, mais e mais, nesse tempo que vivemos ainda mais, aonde temos ouvido várias ideologias que vão contra a palavra de Deus. Nós temos que permanecer firmes e não deixar de sonhar, não dar um lockdown nos nossos sonhos e acreditar em Deus. José, ele foi para a prisão e ele teve ali o seu segundo lockdown. Ele ficou ali confinado naquela prisão por algo que ele não tinha feito. E José, como o seu caráter o apresentava para as pessoas, foi fiel, prestou bons serviços, que chamou a atenção dos oficiais ali da prisão. Tanto que, passado um determinado tempo, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram presos ali junto com José naquela prisão. Que chefes eram esses? Os chefes que serviam o faraó, o rei do Egito. E como José tinha um bom comportamento e era fiel naquilo que ele estava disposto a fazer, os oficiais falaram: olha, tome conta desses dois aí, sirva a eles. E José fez. E José percebeu que esses dois rapazes aí, eles tiveram sonhos. E José percebeu que o semblante deles no dia seguinte estava meio triste, eles estavam meio para baixo, né? Porque eles tinham tido sonhos, né? E José, ele ali, com o intermédio de Deus, ele interpreta os sonhos desses rapazes aí, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E José fala para um deles: olha, o que o seu sonho quer dizer é que daqui 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo e você vai voltar para sua posição. E para o outro, para o chefe dos padeiros: olha, daqui 3 dias você vai ser condenado ali perante Faraó e vai ter a sua vida ceifada. E José diz para um desses rapazes, aquele que ele deu a notícia positiva, fala assim: olha, quando você estiver perante a Faraó, lembre-se de mim, fale de mim para Faraó. Olha só, ali José, ele já estava o quê? Já estava se preparando. Por quê? José continuava acreditando nos seus sonhos, porque ele sabia que Deus estava com ele, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio a um confinamento. Irmãos, mesmo em meio a um confinamento, com ou sem lockdown, o Senhor é contigo.
Mesmo em meio a um confinamento, o Senhor está junto contigo. Mesmo em meio a qualquer tipo de prisão, o Senhor está junto contigo. E o Senhor te fala nesta mensagem: não dê um lockdown nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos, independente da situação, independente do cenário. O nosso Deus, ele é maior. O nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele é fiel. Acredite no Senhor. Acredite. Assim como nós estamos acompanhando aqui a história de José, ele tinha várias desculpas, ou ele tinha várias possibilidades de falar que não ia dar certo, e ele tinha tudo para dar errado. Às vezes nós olhamos esse cenário que estamos vivendo e falamos: poxa, é muito difícil dar certo. Mas o Deus que nós servimos, ele faz dar certo, porque ele é o Deus soberano e poderoso. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Então não desista dos seus sonhos, creia em Deus. Assim como José foi fiel, seja fiel. E aqui, voltando para José, ele pega dessa mensagem, e depois de 3 dias aconteceu exatamente aquilo que José falou. E José ali, ele colocou uma expectativa, porque falou: poxa, eu interpretei o sonho, eu falei uma mensagem positiva para aquele copeiro ali, para aquele chefe dos copeiros, certamente ele vai se lembrar de mim, e aconteceu exatamente aquilo que José falou. 3 dias depois, o faraó comemorava um aniversário, deu um banquete e chamou os 2. O mestre dos copeiros foi restituído ao seu cargo, e o mestre dos padeiros, ele foi condenado. Então José deve ter ficado naquela expectativa: chegou a minha vez, chegou a minha hora, ele vai falar de mim e o faraó vai me mandar soltar, vai chegar a minha vez, é agora. E não foi. Então José ali, ele ficou decepcionado, possivelmente, não com Deus, mas com homens. Então, meus irmãos, muitas vezes quando nós falamos de sonhos e colocamos as nossas expectativas em homens, pode acontecer isso e termos frustrações. Por isso que nós devemos colocar as nossas expectativas em Deus, não em homens. José ficou mais 2 anos na prisão. E o tempo passou. Então José já estava ali nesse vai e vem, aproximadamente ali 13 anos. Já se passavam 13 anos que José tinha tido lá o seu primeiro sonho e tinha contado para os seus irmãos. Lembram no começo da nossa mensagem? Aproximadamente. E depois desses 2 anos aconteceu que o faraó, adivinhem, teve um sonho. E neste sonho o faraó sonhava com vacas boas, gordas, e vacas magras, onde as vacas magras devoravam as vacas gordas. E também espigas boas, bonitas, e espigas feias, velhas, que devoravam as espigas boas. Então o faraó ficou meio ali assustado, preocupado com aquela situação. E então, eis que o copeiro lembrou-se de quem? De José. E disse para Faraó que: olha só, Faraó, eu, enquanto estava preso naquela época, convivi com um jovem hebreu que me falou exatamente o que ia acontecer naquela época, que quando você ficou bravo comigo, você ia me restituir no meu cargo e o outro que estava comigo seria condenado. E aconteceu exatamente aquilo. E Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando na vida daquele copeiro ali, para que José tivesse aquele pedido aceito que ele pediu pro copeiro. Então o faraó falou assim: ó, manda chamar. E eis que José chegou até o faraó. E nisso os irmãos já devem conhecer a história. E José ele interpreta o sonho do faraó. E é muito importante saber de um ponto dessa história, que nessa época que José chega ao Egito ali com o faraó, é uma época de aproximadamente 1900 a 1730 a.C. Então era uma época que o reino do Egito ele estava no seu ápice, no seu apogeu. Por quê? Porque tinha o Egito Alto e o Egito Baixo.
e eles se uniram. E este faraó era o único governante, ou seja, ele tinha uma influência gigantesca de sul a leste de todo o reino. Então ele era uma pessoa muito influente e muito poderosa mesmo. E o Egito, ele estava vivendo o seu apogeu ali, por quê? Porque o Egito ele era cruzado ali pelo Nilo. E o Nilo ele estava com cheias regulares, então sempre ele estava dando cheias. E isso, de certa forma, trazia uma certa estabilidade para o Egito em relação à fome, porque havia muita fome naquela região, nas regiões ao redor. E o Egito ele era uma nação privilegiada, ou seja, o faraó ali literalmente era um homem muito poderoso e influente. E é na frente deste homem que José foi se apresentar. E José não se deixou ali influenciar por qualquer coisa, porque quando o faraó chama José e fala assim, foi você que interpretou os sonhos, então é você que interpreta os sonhos, o que José fala? José fala para ele, não, isso vem por permissão de Deus. Deus é que tem essas interpretações. Então José poderia o quê? Falar, não, sou eu mesmo, olha, querer trazer a glória para ele. E José, ele foi humilde. Essa atitude de José fez toda a diferença. Quando nós temos sonhos, nós temos planos para um novo ano, nós devemos manter a nossa humildade. Nós devemos saber que Deus é que concretiza os nossos sonhos, Deus é que toma conta do nosso ano. E José, ali na frente do faraó, ele foi ali exemplar e falou que o faraó deveria fazer, que deveria preparar um administrador, porque na época da fartura, ajuntasse o alimento, o mantimento, para que na época da escassez eles tivessem. Por quê? Porque os sonhos significavam as vacas gordas e as espigas bonitas, fartura, as espigas feias e as vacas magras, escassez. Então, Deus, ele toma conta de nós na época da fartura e na época das dificuldades, da época da escassez. E nem por isso nós devemos deixar de sonhar, porque Deus toma conta da nossa vida. Independente da época, nós devemos continuar sonhando e não devemos dar um lockdown nos nossos sonhos. Nós devemos estar confinados, mas com Jesus. Ele está sempre conosco. E José, como todos sabem, foi honrado ali pelo faraó. O faraó falou com seus conselheiros e falou, poxa, não tem ninguém melhor do que José para ser essa pessoa. E José, ele recebe um anel, ele recebe vestes de linho fino, e ele é honrado, e ele se torna o segundo homem mais importante. E o seu sonho estava se tornando realidade. Após 13 anos. Eu não sei quanto tempo, irmão, você tem esperado por um sonho ou por uma concretização de algo, mas saiba que Deus é contigo. Não desista. Não dê um lockdown nos seus sonhos. Faça como José. Persevere, seja fiel, mesmo em terras diferentes, mesmo com informações diferentes, culturas diferentes, mesmo em meio a pessoas influentes de autoridades do mundo. Seja fiel a Deus e certamente Deus te honrará. Amém? Eu gostaria de orar com você sobre essa mensagem, sobre os nossos sonhos e sobre o nosso 2021. Amém? Curva sua cabeça comigo, vamos orar mais um pouquinho. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais este ano. Senhor, nós consagramos os nossos planos e os nossos sonhos a Ti. Que assim como José, Senhor Deus, nós temos nesse momento, Senhor Deus, várias desculpas ou várias possibilidades ou várias justificativas verdadeiras, ó Senhor Deus, de não acreditar, ó Pai, que os nossos sonhos podem se realizar. Mas assim como José permaneceu fiel, nós queremos permanecer fiéis ao Senhor e acreditar que o Senhor pode realizar os nossos sonhos e que nós podemos continuar a sonhar, que nós devemos sonhar novamente, que nós devemos renovar os nossos sonhos e devemos acreditar no Senhor, que fez os céus e a terra e nela comanda. Nós acreditamos em Ti, ó Senhor Deus, renova nossos sonhos, que nós possamos voltar a sonhar
que cada família, que cada pessoa que esteja aí na sua casa agora, Senhor Deus, cumprindo, Senhor Deus, o que as autoridades pedem para que seja cumprido, porque na Tua palavra diz que nós devemos respeitar e ser submissos às nossas autoridades, Senhor Deus, estejam sendo abençoadas agora. Que essas pessoas estejam recebendo, Senhor Deus, o renovo, a motivação de viver mais um ano, de acreditar que vai dar certo. Senhor Deus, abençoa cada família representada aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Eu espero que você tenha recebido essa mensagem do alto e que, assim como José, nós possamos ser fiéis e não dar um lockdown nos nossos sonhos, ok? Então, fique firme, permaneça firme e que 2021 seja um ano de vitórias para você e para sua família e que os seus sonhos sejam realizados em nome de Jesus. Aproveitando que nós estamos falando de 2021, eu gostaria agora que você pensasse como Deus tem suprido as suas necessidades, as minhas necessidades, as nossas necessidades, mesmo em meio a tempos difíceis. E nós devemos honrar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, com as nossas primícias. Nós devemos honrar ao nosso Deus. Você deve estar vendo aí os dados bancários do nosso ministério. Faça sua contribuição. Seja fiel a Deus no pouco, que Ele te colocará sobre o muito. Deus, Ele é fiel, irmãos. E nós devemos ser fiéis e honrar a Deus com as nossas primícias. A área financeira foi uma área muito afetada no ano de 2020 para muitas famílias. Mas Deus até aqui cuidou de nós e não vai ser diferente em 2021. Ele vai continuar cuidando de nós. Creia nisso. E neste momento eu gostaria de abençoar os dízimos, as ofertas e as contribuições que foram realizadas durante essa mensagem. Senhor, eu abençoo os dízimos e as ofertas que foram, Senhor Deus, realizadas neste momento, as contribuições. Pai, que essas famílias possam crer que o Senhor toma conta da área financeira de cada família, de cada líder de família, que mesmo a um cenário adverso o Senhor provê, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é dono de todas as riquezas e não vai deixar o justo mendigar o pão. Que possamos ser fiéis assim como José foi fiel nos seus princípios e nos seus valores, mesmo em meio a uma sociedade diferente, com valores diferentes. José se permaneceu fiel e o Senhor, como sempre, honrou. O Senhor é um Deus de honra, o Senhor é um Deus de vitória, o Senhor é um Deus de glória. Que esses dízimos e essas ofertas sejam empreendidos de uma forma sábia, assim como José foi um bom administrador. Que o Senhor capacite os administradores dessa casa como José, como o Senhor o capacitou. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, foi muito bom estar com vocês, saudades, logo logo a gente deve estar junto. Fique firme aí, não dê um lockdown nos seus sonhos e sim, permaneça fiel. Eu abençoo vocês com uma boa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Pra estar comigo, morreu numa cruz pra estar comigo, venceu o diabo pra estar comigo, o véu se rasgou pra estar comigo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel.
Deus abençoe.